João Calvino, A Palavra de Deus, Nossa Única Regra, Parte 1. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Tito 1:15-16. São Paulo mostrou-nos que devemos ser governados pela palavra de Deus e considerar os mandamentos de homens como vãos e tolos, pois a santidade e a perfeição da vida não pertencem a eles. Ele condena alguns de seus mandamentos, como quando eles proíbem certos alimentos e não permitem que usemos aquela liberdade que Deus concede aos fiéis. Aqueles que perturbavam a igreja no tempo de São Paulo, por estabelecerem tais tradições, usavam os mandamentos da lei como um escudo. Estas eram apenas invenções dos homens, porque o templo devia ser abolido pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles na Igreja de Cristo que sustentam esta superstição de ter certos alimentos proibidos não têm a autoridade de Deus, pois era contra a sua mente e propósito que o cristão estivesse sujeito a tais cerimônias. Para ser breve, São Paulo nos informa neste lugar que nestes dias temos liberdade para comer de todos os tipos de alimento, sem exceção. Quanto à saúde do corpo, disto não se fala aqui, mas o assunto aqui expresso é que os homens não devem se estabelecer como mestres, para fazer leis para nós contrárias à palavra de Deus. Percebendo assim que Deus não põe nenhuma diferença entre carnes, é permitido então desfrutá-las, e nunca investigar o que os homens gostam ou o que eles pensam ser bom. Não obstante, temos de usar os benefícios que Deus nos tem concedido com sobriedade e moderação. Devemos lembrar que Deus fez os alimentos para nós, não que devemos empanturrar-nos como porcos, mas que devemos usá-los para o sustento da vida. Por isso, nos contentemos com esta medida, a qual Deus tem nos mostrado por meio de sua palavra. Se nós não temos tal estoque de alimentação como gostaríamos, suportemos a nossa pobreza pacientemente e pratiquemos a doutrina de São Paulo, e saibamos também suportar tanto a pobreza quanto a riqueza. Se o Senhor nos conceder mais do que poderíamos ter desejado, ainda assim devemos refrear nossos apetites. Por outro lado, se agradar-lhe cortar a nossa porção e nos alimentar apenas pobremente, devemos nos contentar com isso e rogar-lhe que nos dê paciência quando não temos o que nossos apetites anseiam. Para ser breve, devemos recorrer ao que é dito em Romanos 13: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Nos contentemos em ter o que precisamos e aquilo que Deus sabe ser adequado para nós. Assim, todas as coisas serão puras para nós, se assim formos puros. Ainda assim, é verdade que, apesar de estarmos sempre tão imundos, os alimentos que Deus fez são bons. Mas a questão que temos que considerar é o uso deles. Quando São Paulo diz tudo é puro, ele não quer dizer que eles são assim de si mesmos, mas como relacionados àqueles que os recebem, como notamos antes.
onde ele diz a Timóteo que todas as coisas são santificadas a nós pela fé e ação de graças. Deus encheu o mundo com tal abundância que podemos nos maravilhar ao ver que cuidado paternal ele tem por nós, pois para que fim ou propósito são todas as riquezas aqui na terra, senão para mostrar quão liberal ele é em relação ao homem. Se não sabemos que ele é nosso Pai e age como um protetor para nós, se não recebemos de sua mão o que ele nos dá, de modo que, quando comemos, sejamos convencidos de que é Deus que nos nutre, ele não pode ser glorificado como ele merece, nem podemos comer um pedaço de pão sem cometer sacrilégio, pelo que devemos prestar contas. Para que possamos legalmente usufruir desses benefícios que foram concedidos a nós, devemos estar resolvidos sobre este ponto, como eu disse antes, que é Deus quem nos nutre e nos alimenta. Esta é a pureza aqui falada pelo apóstolo, quando diz que todas as coisas são puras, especialmente quando temos tal retidão em nós, de forma que não desprezamos os benefícios concedidos a outros, mas anelamos nosso pão de cada dia da mão de Deus, estando convencidos de que não temos o direito a isso, somente o recebemos como a misericórdia de Deus. Agora, vejamos de onde vem essa pureza. Não vamos encontrá-la em nós mesmos, pois nos é dada pela fé. Diz São Pedro: os corações dos antigos pais foram purificados por este meio, a saber, quando Deus lhes deu a fé. Atos 15. É verdade que aqui ele considera a salvação eterna, porque éramos totalmente imundos até que Deus se revelou a nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo feito nosso Redentor, pagou o preço e o resgate de nossas almas. Mas esta doutrina pode e deve ser aplicada ao que concerne a vida presente, pois até que saibamos que, sendo adotados em Jesus Cristo, nossos filhos de Deus e, consequentemente, que a herança deste mundo é nossa, se tocarmos em um pecado de carne, somos ladrões, pois fomos privados e banidos de todas as bênçãos que Deus fez, por causa do pecado de Adão, até que obtenhamos a posse delas em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é a fé que deve nos purificar. Assim, todos os alimentos serão puros para nós, isto é, podemos usá-los livremente, sem hesitação. Se os homens impõem leis espirituais sobre nós, não precisamos observá-las, assegurados de que tal obediência não pode agradar a Deus, pois ao fazê-lo, estabelecemos governantes para nos regular, tornando-os iguais a Deus, que reserva todo o poder para si mesmo. Assim, o governo da alma deve ser mantido são e salvo nas mãos de Deus. Portanto, se nós permitirmos tanta superioridade aos homens, ao ponto de permitirmos que ele embrulhem nossas almas com as suas próprias faixas, nós muito diminuímos e rebaixamos o poder e império de Deus tem sobre nós. E, assim, a humildade que podemos ter ao obedecer às tradições dos homens seria pior do que toda a rebelião do mundo, porque isso está roubando a Deus de sua honra e concedendo como que um despojo para os homens mortais. São Paulo fala da superstição de alguns dos judeus, que gostariam que os homens ainda observassem as sombras e figuras da lei. Mas o Espírito Santo pronunciou uma sentença que deve ser observada até o fim do mundo, que Deus não nos obrigou neste dia a um fardo como foi carregado pelos antigos pais, mas abrogou a parte que ele havia ordenado em relação à abstenção
dê alimentos, pois era uma lei apenas por um período. Percebendo que Deus tem, assim, nos colocado em liberdade, que temeridade é que os vermes da terra façam novas leis, como se Deus não fosse sábio o suficiente. Quando nós alegamos isso contra os papistas, eles respondem que São Paulo falou dos judeus e de carnes que foram proibidas por lei. Isso é verdade. Mas vejamos se essa resposta é para qualquer propósito ou digna de aceitação. São Paulo não apenas diz que é lícito para nós usarmos o que era proibido, mas ele fala em termos gerais, dizendo que todas as coisas são puras. Assim, vemos que Deus aqui nos deu a liberdade sobre a utilização de alimentos, de forma que Ele não nos manterá em sujeição, como eram os antigos pais. Portanto, vendo que Deus revogou essa lei, que foi feita por Ele, e não tem em vigor por mais tempo, o que devemos pensar quando vemos homens inventando tradições de si mesmos, e não se contentando com o que Deus tem revelado a eles? Em primeiro lugar, eles ainda se esforçam para manter a Igreja de Cristo sob as restrições do Antigo Testamento. Mas Deus tem nos governado como homens maduros e prudentes, que não têm necessidade de instrução apropriada para crianças. Eles estabeleceram dispositivos humanos e dizem que nós devemos mantê-los sob a pena de pecado mortal, enquanto que Deus não terá a sua própria lei a ser observada entre nós no dia de hoje, em relação aos tipos e sombras, porque isso tudo foi consumado na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que, então, é lícito observar o que os homens têm enquadrado em sua própria sabedoria? Não vemos que esta é a questão que vai diretamente contra Deus? São Paulo põe-se contra esses enganadores, contra os que gostariam de vincular os cristãos à abstinência de alimentos que Deus havia ordenado em sua lei. Se alguém diz, é apenas uma pequena questão de se abster de carne na sexta-feira, na quaresma, consideraremos se é uma questão pequena corromper e degradar o serviço de Deus. Porque, certamente, aqueles que prosseguem a promover e estabelecer a tradição dos homens se posicionam contra aquilo que Deus determinou em sua palavra e, portanto, cometem sacrilégio.